Amigos, companheiros, boa tarde. Estamos iniciando mais um trabalho para o nosso grupo e para aqueles que se interessam em aprender o Evangelho de Jesus, rogando a Deus a sua misericórdia para que nos ajude a aprender para poder passar a lição fielmente. Te agradecemos, Senhor, por tudo e por todos. Abençoe-nos nesse instante e que o trabalho de amor seja o fruto que alimente cada irmão em humanidade, por entendimento, por saber que a tua lei deve ser seguida e é pura e amorosa. Abençoe-nos, graças a Deus. Então, nesse trabalho hoje, escolhemos do livro Palavras da Vida Eterna, a mensagem do nosso Emmanuel, na mediunidade de Chico Xavier, melhorar e progredir, a lição 7 deste livro. Ele começa com uma frase de Jesus que diz: e a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro ainda deu 1. Cada um segundo a sua capacidade. E nós sabemos, aprendemos durante tanto tempo de estudo, que isso faz parte da parábola dos talentos. Então, cada um ganhou talentos na sua capacidade de trabalho e foi multiplicá-los. Mateus anotou, está no capítulo 23, item 15. E o Emmanuel, no seu ensinamento, diz assim: melhorar para progredir, eis a senha da evolução. O rio que passa são dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Então, o nosso Emmanuel diz que bênçãos divinas caem do alto para todos, mas cada um de nós recolhe bênçãos na medida do nosso entendimento e principalmente do nosso interesse. E ele continua dizendo: não esqueças que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema, alusivo à capacidade de recebê-los. Então, Emmanuel ainda nos explica que ninguém recebe mais do que aquilo de que é capaz. E que Deus não fica esperando que nós nos sobrecarreguemos de responsabilidades para podermos ser melhores, né? Mas que nós façamos pelo menos aquilo que temos durante o nosso dia, que é da nossa capacidade, façamos da melhor forma possível. Naturalmente, esse dia nos traz várias lições, algumas coisas do nosso agrado e a gente fica muito feliz, algumas coisas são mais difíceis de serem resolvidas, mas não deixa de ser um aprendizado quando nós nos interessamos por aquela dificuldade e resolvemos.
a gente resolve e a gente aprende. Aquele não é mais um problema de ignorância, aquele já é alguma coisa que nós entendemos, passamos por ele. Se precisar, nós damos o exemplo e vamos continuar aprendendo, né? Então, aquilo que temos cada dia é da nossa responsabilidade e Emmanuel diz que deveremos fazer da melhor forma possível. Ele diz assim: não te percas desse modo na lamentação indébita. Não adianta ficar chorando, reclamando, se queixando das outras pessoas, esperando que o outro venha te ajudar. Nem sempre o outro pode fazer alguma coisa, às vezes são instantes tão íntimos da gente que nós deveremos resolver ali, com a nossa boa vontade, multiplicando o talento de entendimento sempre. E ele continua ensinando, dizendo que uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para alcançar a meta, né? A gente perde 1 hora, 2 horas se queixando, achando difícil, achando que o mundo é horroroso. E quando nós paramos e pensamos no problema, a gente resolve e percebe que ele não era tão difícil, nem tão grande. O que nos faz pensar assim, naturalmente, é o pensamento ligado a Deus e ele nos mostra como sair daquela situação. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. E aí, eu lembro de uma lição de André Luiz, que ele fala dos nossos melindres, como a gente se ofende às vezes por tão pouca coisa, carrega com a gente uma mágoa tão imensa por alguma palavra, por alguma situação, por termos contado com alguém e aquele alguém não apareceu, porque estávamos sozinhos na hora difícil. A gente perde tanto tempo fazendo isso, né? Como a gente ainda tem que aprender muito a confiar em Deus, a encarar a vida linda como ela é e resolver. Porque quanto mais rápido a gente resolve o problema, mais rápido a gente se livra dele. A alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Quer dizer, se a gente para um pouquinho, a gente percebe a presença divina que está junto, né? Nos dando força, nos dando discernimento, nos ensinando a dar o passo à frente. E às vezes a gente acha que é só a nossa coragem, né? Nossa, como eu fui corajosa. Mas na verdade a gente teve tantos que nos ajudaram a dar o passo. A gente deu e deu certo. É melhor, muitas vezes, é melhor errar fazendo do que se arrepender de não ter feito, né? Então a gente faz, se não der certo a gente faz de novo, se não der certo a gente ora e roga a Deus que nos ajude e vai dar certo com certeza, porque Ele disse, Jesus, para nós, que nós recebemos o trabalho, o aprendizado,
a força, né? Tudo dentro da nossa capacidade. Ele não dá o problema maior do que aquele que a gente pode resolver. Porque Ele sabe, ainda somos tão pequeninos. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. E aí, o que a gente entende da lição, depois de eu já ter comentado alguns itens, é que a cada dia nós temos a graça do céu de renovar, de recomeçar. Como Chico Xavier disse, a gente não pode melhorar o que fez ontem, mas pode hoje fazer um dia completo, cheio de alegrias, né? E a gente sabe que a alegria maior vem do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso aprimoramento. É uma luta constante conosco mesmo. Eu tenho que vencer as minhas dificuldades. E na medida em que eu vou vencendo as minhas dificuldades, eu vou multiplicando talentos, porque eu vou entendendo a lei e vou seguindo por elas. Elas são imutáveis, elas são leis para serem aprendidas e seguidas, trabalhadas em nós mesmos. E temos então que valorizar o dia de hoje. E se no dia de hoje eu começar com queixas e melindres e guardar mágoas e achar que nada saiu do jeito que eu esperava, eu perdi o dia. Mas ao contrário, se ao acordar nós agradecemos a Deus por podermos recomeçar, e no primeiro trabalho, quase que em oração a gente vai fazendo e vai agradecendo porque ele está dando certo, no final do dia nós aprendemos tanto. A gente precisa lembrar que Emmanuel diz assim, nós não temos o ontem mais. Ele não volta. Nós não temos o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus e a gente não sabe. Se chega lá, né? Se acorda, se tá com saúde, se tá bem, se vai conseguir fazer, né? Tantas coisas que a gente não sabe, mas a gente tem o agora, nesse instante. E eu gostaria de ler um trechinho do livro Estude e Viva, ainda na mediunidade de Chico Xavier, que é com Emmanuel e André Luiz. Eu vou ler um trechinho que ele fala do Emmanuel nos ensina. Ele diz assim, esquece o mal e faz o bem que puderes. Estudar e realizar, trabalhar e servir, renovar e aperfeiçoar, sempre infatigavelmente,
Para isso, reflitamos o ontem ter nos atrazido, nos trouxe, né, a luz da experiência. O amanhã, de certo, vai nos sugerir luminosas esperanças, mas a melhor oportunidade, entretanto, não se chama ontem, nem amanhã. Chama-se hoje. Hoje é o dia de melhorar para poder progredir. E quando nós melhoramos em pensamentos, sentimentos, palavras e ações, nós sabemos que esse progredir, ele é total, ele é de todas as formas dentro do nosso dia, dentro do nosso trabalho, né? Emmanuel continua ensinando que quando nós fazemos um bem para o outro, naturalmente o outro nos faz um bem também, porque a alegria de servir, a alegria de aprender a ser fraterno, nos traz um bem imenso. Além do que o bem que fizemos ao outro, ele agradece e abençoa. Então, esse rio de bênçãos que Emmanuel fala, que emana do alto para cada um de nós, a gente vai conseguindo pegar estas bênçãos cada vez mais, né? E vamos assim enchendo o nosso cabedal de entendimento, de progressos. E isso, para cada um de nós, é alegria. Vamos esquecer as nossas queixas, os nossos melindres, que a gente aprendeu com os amigos espirituais, que só atrasa a nossa vida. Para progredir, olhamos para frente e vamos caminhando com Jesus, o nosso divino amigo. Ele nos ensina o caminho certo, com todas as benesses que Deus nos oferece. Graças a Deus. Assim nós vamos orando neste instante pelo nosso Brasil, iluminando a nossa pátria, rogando a Ismael e sua equipe de trabalho para que o nosso Brasil, neste instante de transição, possa receber do alto bênçãos divinas, para que ele não perca sua peja de pátria do Evangelho. Vamos fazendo vibrações por cada irmão em humanidade, aonde quer que ele se encontre, rogando a Deus que as nossas vibrações sejam abençoadas por Ele e possa cair como chuva de bênçãos em cada coração, em cada mente. Fazemos vibrações por todos os lares para que o Evangelho seja norma de conduta e por todas as igrejas na divulgação do Evangelho puro e simples, como Jesus ensinou. Rogamos a Deus por cada um de nós, para que tenhamos força de nos vencer as viciações e possamos a cada dia sermos melhores, com mais entendimento, com muito mais compreensão de fraternidade e de trabalho no bem. Assim seja. Agradecendo a Jesus esse instante de amor. Agradecendo as lições que recebemos, que reforçam o nosso caráter, a nossa vontade de crescer, a nossa força
em Deus. Obrigada, Senhor, por tudo, por todos. Graças a Deus.